Você sabia que Salomão deixou um conselho que pode mudar sua vida hoje? A oração em família é um dos maiores tesouros espirituais que muitos esquecem de valorizar. Não se trata apenas de palavras ditas juntas, mas de corações que se alinham diante de Deus. Quando uma família se une em oração, algo invisível começa a acontecer. Correntes de desunião são quebradas, feridas internas começam a cicatrizar, e a presença de Deus encontra espaço para habitar naquele lar. É como se cada oração fosse um tijolo espiritual que fortalece os alicerces da casa. O inimigo sabe desse poder, por isso tenta manter as famílias ocupadas demais para orar juntas. Mas quando uma família descobre esse segredo, ela se torna um refúgio protegido pela graça divina. Se você crê que sua família precisa dessa proteção espiritual, escreva nos comentários: eu quero minha família fortalecida em oração. Quando pais e filhos se reúnem em oração, algo além do momento acontece. Eles estão criando uma herança espiritual que atravessa gerações. Muitas vezes pensamos em deixar bens materiais, mas a maior riqueza que podemos deixar é o exemplo da fé. Uma criança que vê seus pais orando aprende que a oração é o caminho para enfrentar desafios. Um jovem que ora com sua família descobre que nunca estará sozinho, porque sua fé o sustenta. E até os mais velhos encontram conforto ao perceber que sua vida inspira os mais novos a permanecer firmes em Deus. Essa corrente espiritual conecta avós, pais e filhos em um só. Propósito: permanecer na presença do Senhor. Escreva nos comentários: eu quero deixar uma herança de fé para minha família. Dentro de cada lar existem feridas invisíveis, mágoas, ressentimentos, palavras que machucaram. Muitas vezes, essas dores ficam escondidas por trás de sorrisos. Mas quando a família se reúne para orar, Deus cria um espaço de cura. No silêncio da oração, Ele toca em corações feridos, restaura laços quebrados e ensina o perdão. A oração não apenas fala com Deus, mas também abre portas para que a família se ouça e se entenda melhor. É como se cada palavra de oração fosse um bálsamo que cicatriza feridas profundas que nenhuma conversa sozinha conseguiria resolver. Oração em família é cura emocional, espiritual e relacional. Comente: Senhor, cura as feridas da minha família. Há batalhas espirituais acontecendo ao redor de cada família. O inimigo tenta destruir lares com brigas, falta de perdão e desunião. Mas quando a família se une em oração, uma barreira invisível é levantada. A Bíblia diz que onde 2 ou 3 estão reunidos em nome de Cristo, ali Ele está presente. Imagine o poder quando toda uma família se reúne diante dele. É como se um escudo fosse colocado ao redor da casa, protegendo cada membro dos ataques espirituais que o mundo tenta lançar. Oração em família não é apenas devoção, é uma estratégia divina de defesa. Declare nos comentários: minha casa é protegida pela oração. Muitos lares vivem em tensão, discussões e ambientes pesados. Mas quando a família escolhe orar junta, a atmosfera muda. A oração abre espaço para a paz, a harmonia e o amor. Não é apenas uma mudança no exterior, mas uma transformação no ambiente espiritual da casa. Onde antes havia silêncio frio, começa a nascer alegria. Onde havia medo, surge esperança. Onde havia desunião, o Espírito Santo cria união. Orar em família é como acender uma chama que dissipa toda a escuridão. Se você deseja essa transformação, escreva: quero a presença de Deus no meu lar. Uma família pode enfrentar muitos desafios, dívidas, doenças, crises emocionais. Mas quando existe oração em conjunto, há uma força que torna o lar inabalável. Não significa que os problemas vão desaparecer, mas que eles não terão poder para destruir a família. A oração em unidade gera resiliência, coragem e esperança. É como uma corda de 3 dobras, difícil de ser quebrada. Quando cada membro participa, até os mais frágeis encontram forças, porque sabem que não estão sozinhos. Escreva nos comentários: minha família será forte em oração.
Deus se agrada da unidade. Quando uma família ora junto, Ele não apenas responde pedidos individuais, mas derrama bênçãos sobre todos. Muitos testemunhos mostram famílias que prosperaram espiritualmente, emocionalmente e até financeiramente, após criarem o hábito de orar juntas. Isso acontece porque a oração abre portas para o favor divino. As bênçãos que seriam destinadas a um membro acabam alcançando a todos, como um rio que transborda e toca cada parte da casa. Comente: quero ver as bênçãos de Deus multiplicadas na minha família. Muitas vezes, as famílias se concentram apenas nos problemas e esquecem de agradecer. A oração em conjunto corrige isso. Quando a família ora, não apenas pede, mas aprende a reconhecer as pequenas e grandes bênçãos do dia a dia. A gratidão muda a forma como cada um vê a vida. A escassez se transforma em abundância, o medo em confiança e a ansiedade em paz. Ensinar os filhos a agradecer. Em oração é plantar sementes que darão frutos de contentamento e alegria no futuro. Escreva: minha família será grata em todo o tempo. Oração em família cria testemunhos que marcam a alma e reorientam o destino do lar. Quando nos unimos para buscar a Deus, começamos a enxergar padrões de fidelidade. Pequenas respostas que, somadas, viram milagres incontestáveis. Uma conta paga na última hora, um diagnóstico revertido, um pedido antigo finalmente atendido. Cada intervenção registra, na memória da casa, um rastro de graça. Esses relatos não são propaganda religiosa, são âncoras de fé nos dias difíceis. Crianças que crescem ouvindo e vendo essas respostas aprendem desde cedo que Deus age na história concreta da família. Casais reencontram o diálogo porque a oração amolece o orgulho e abre caminho para o perdão. Pais exaustos recuperam o ânimo, pois lembram que não caminham sozinhos. E os avós, testemunhas de décadas, confirmam: orar juntos sustenta gerações. Testemunhos conectam ontem e amanhã fortalecem a identidade espiritual e inspiram novas decisões de fé. Não espere o grande milagre para começar a registrar o mover de Deus. Anote hoje o que Ele já fez. Releia nos dias de luta. Compartilhe em família. À medida que o arquivo de gratidão cresce, cresce também a coragem de orar por coisas maiores, com humildade, perseverança e esperança que não decepciona. Tenha um caderno para anotar pedidos, respostas e datas. Lembrem-se deles aos domingos e orem por novos passos. Cada relato vira um altar de gratidão no lar. Amém. Comente: eu creio que minha família viverá e contará testemunhos que glorificam a Deus. O legado eterno da oração em família não se mede em diplomas nem em bens, mas no caráter, nas escolhas e na coragem com que cada geração atravessa as tempestades. Um lar que ergue um altar diário aprende a interpretar a vida com os olhos da fé. Alegrias viram louvor, provas viram maturidade, perdas se tornam sementes de compaixão. Quando pais e mães assumem o compromisso de orar com constância, oferecem aos filhos um mapa do tesouro que não enferruja: buscar a Deus primeiro. Esse hábito molda prioridades, purifica intenções e orienta decisões profissionais, afetivas e espirituais. Com o tempo, os de fora percebem algo diferente: paz nas conversas, serenidade nas crises, generosidade nas relações. O testemunho privado transborda em missão pública. E o que quase ninguém conta é que a oração, repetida ao longo dos anos, tece um fio de ouro ligando antepassados aos ainda não nascidos. Cada encontro é uma assinatura no futuro, um convite para que netos e bisnetos conheçam o Deus da família, não por teoria, mas por experiência. Se hoje parece tarde, comece mesmo assim. Deus ama começos pequenos. Estabeleça horários simples, metas e perseverança. Escolham um salmo por semana. Partilhem pedidos, celebrem respostas. Guardem um diário. O legado não é perfeição sem falhas, mas fidelidade que recomeça. O altar do lar
É um presente que atravessa séculos e ilumina o bairro, a cidade. Escreva nos comentários: hoje eu decido erguer um altar de oração no meu lar e deixar esse legado. Amém.